Muito bem, mais um dia, mais um capítulo da Bíblia aqui no seu programa Reavivados por Sua Palavra. Temos a maior alegria de podermos chegar no seu lar. É muito gostoso, na sua casa, no seu escritório, aí dentro do seu carro, o que você estiver fazendo, na sua corrida matinal, para a gente discutir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Discutir, né? Falar, tirar algumas lições. Aqui não é um curso teológico, mas a palavra ela é viva, ela mesma se decifra. Um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai aprendendo bastante sobre a palavra de Deus. E eu quero já apresentar para você essa revista, nós já mostramos há um tempo atrás, mas olha, ela é impressionante, Entre Família, com temas muito legais. E o interessante aqui é a Darleide, que é a nossa apresentadora aqui da Novo Tempo, Darleide Alves, ela apresenta aqui, você está vendo aqui um QR Code? Esse título aqui, o título da primeira é Álbum de Família, lição número 1. E ela faz alguns comentários aqui com o QR Code, você pode acessar. São 15 lições. Álbum de família, homens de barro, mulheres de osso, tema interessante. Sexo Super Bonder, interessante. Operação Super Nani, casos de família. Então aqui, respostas bíblicas, comentários, o amor acabou. E agora? Vale a pena. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela, colocando Entre Família pelo WhatsApp, tá bom? Você vai gostar bastante desse material. E divulgue para os seus amigos, para que eles também peçam por este WhatsApp. Nós vamos para o intervalo agora. Na volta, o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vai falar sobre reconciliação, um tema bem interessante. Então não sai daí, a gente já volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos de volta agora com o capítulo 5 da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 5 vai falar sobre vários temas importantes e, como eu mencionei ontem, aqueles que nos acompanharam, se não dá uma olhadinha lá depois, 4 e 5 estão na mesma vibe aqui, não é? Coragem para os conflitos. E não eram poucos. A gente é abatido, mas não desiste. Paulo fala isso várias vezes. Isso deveria ser um moto para a nossa vida também, não é? Então, capítulo 4, temos um ministério glorioso, depois temos um tesouro valoroso, é a palavra de Deus, e nós estamos dispostos a morrer por isso. Somos vasos de barro, temos um tesouro lá dentro. Depois temos uma fé confiante, isso é lindo, eu só vou repetir porque é lindo demais. 14 até o 18. Paulo estava certo da vitória final, sabe? Não tinha nenhum receio, isso vai dar certo. Deus falou, vai dar certo, eu confio nisso, ele estava certo disso. Depois ele estava certo de que Deus seria glorificado por tudo. Mesmo que a gente, perdeu aqui, deu ali, tribulação, Deus vai ser glorificado, nós vamos glorificá-lo. Por tudo que aconteceu. Paulo estava certo de que suas tribulações cooperavam para o seu bem. É isso daqui, hein? Esse tem que estar muito ligado a Deus, né? Muito ligado a Deus. E por último aqui, verso 18 do dia ontem, né? Só para a gente fazer uma ligação com o capítulo 5, ele estava certo de que o mundo invisível era real. Isso é fé, hein? Isso é fé. E aqui vem agora o capítulo 5, nós temos uma esperança, se temos uma fé confiante, se temos um tesouro valioso, somos vasos de barro, se temos um ministério glorioso, conforme ele diz, nós temos uma esperança. E qual é a esperança que deve motivar? Ele vai fazer um jogo de palavras aqui, vai chamar o corpo de tabernáculo, vai falar sobre revestidos, habitação celestial, ele vai usar vários termos aqui, interessantes. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui. Antes, só uma palavrinha. Ele estava combatendo ideias gnósticas, tá? Ideias gnósticas. Já explico isso.
Diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, chama de casa terrestre, o corpo, tá? Deste tabernáculo, essa é a nossa morada aqui na terra, é o corpo, tá? Só isso que ele está falando. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que ele está dizendo assim? Nós temos uma esperança. Isso aqui que a gente vive, no corpo que a gente vive aqui, na terra, isso não é o fim. Isso não é o fim. Isso não é o fim. Nós temos uma casa não feita por mãos. O Senhor quem fez. Não é uma casa, casinha, telhado. Ele está falando da vida, do corpo. Não é só o corpo, é a vida. Essa vida aqui, que a gente está aqui nesse corpo, esse corpo que adoece. Outro dia eu brinquei, né? Falei que tudo dói, o que não dói não funciona. Vai indo para essa linha, né? Quanto mais velho, né? Então é melhor doer do que não funcionar, né? Mas esse corpo, essa vida que a gente leva, Deus tem uma coisa melhor. E olha o que ele fala aqui. Por isso, neste tabernáculo, nessa vida, nesse corpo, aqui, a nossa situação, talvez seria uma boa palavra, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que ele está dizendo aqui? Olha, que Jesus volte logo, que todas as coisas terminem nesse mundo, porque eu quero estar com Ele. Aqui não tem nenhuma ideia de morrer e estar com Cristo, embora ele cite isso, a gente depois, lá para frente, vai falar sobre isso. Porque ele entendia na ressurreição, capítulo 15 aqui do primeiro aos Coríntios, né? E diz assim, eu vou dizer um mistério, né? Nem todos vamos morrer, dormir, mas seremos transformados. Num momento, no abrir de olhos, ao ressoar a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, os que estivermos vivos. Aí, então ele acreditava na ressurreição no final. E ele vai falar aqui sobre o juízo. Não é automático, morreu, estou no céu, estou no inferno, estou em qualquer outro lugar. Não é automático isso. O que acontece é que ele está desejoso, ele diz, gente, nossa, eu gostaria muito de já estar revestido, de já viver com Cristo na eternidade. Mas nós estamos aqui, estamos presos às circunstâncias, não presos a um corpo, presos às circunstâncias do pecado, é isso aí. Aí diz no verso 4, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Por que gememos angustiados? Não porque queremos ser despidos, não é porque a gente quer só morrer, mas revestidos para o mortal seja absorvido pela vida, para que o mortal seja absorvido pela vida. É ali o que nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, está lá, no finalzinho, 51 para frente. Então, o que ele diz aqui? Esse mundo está podre. Vocês concordam comigo, né? Bomba cai ali, mata aqui, o outro rouba ali, o outro mata por causa de um celular, o outro que não foi sua cara, dá um tiro, pega tudo que você tem, mas dá um tiro porque não gostou de você. Entorpecentes, lícitos e ilícitos. O mundo. Né? Marido fiel à esposa aqui, mas de repente ele começa a ver ali a vizinha e acaba mantendo os dois relacionamentos. Esposa também do mesmo jeito. A gente quer alguma coisa fora, não deu, a gente parte para outra. Troca casamentos como a gente troca de roupa. Alguns até têm razão. Mas nós estamos nesse mundo do descartável. O mundo é podre. E Paulo diz assim, puxa, eu queria estar com o Senhor. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Não é isso daqui. Deus, claro que Ele nos ajuda aqui, mas Ele nos preparou para outra coisa, para o Éden, para a eternidade. Sem doença, sem choro, sem morte, sem despedida, sem crítica. Outorgou-nos o penhor do Espírito, é o anel da garantia, né? Pela fé Ele nos deu o Espírito. Tenham esperança. Esse é o título do capítulo que a gente colocou aqui. Temos, portanto, sempre bom ânimo.
sabendo que enquanto no corpo, enquanto nessa situação, estamos ausentes do Senhor. Quer dizer, a gente não está vivendo com o Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A gente volta no finalzinho do capítulo anterior, né? Paulo tinha certeza que as coisas invisíveis eram reais. Que as promessas que nós ainda não... que já vivemos, mas ainda não. Mas ainda não. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não é a melhor coisa do mundo? Paulo está dizendo assim, deixar a situação que a gente vive aqui e habitar com o Senhor, essa é a esperança. Esse mundo podre, eu não quero mais viver nesse mundo podre. A minha função aqui nesse mundo podre é ajudar as pessoas a tirarem a cegueira. Lembra-se do capítulo passado? Satanás, o Deus deste mundo, cega as pessoas. Chega primeiro para dizer assim, olha, você veio de uma explosão. Você veio se aperfeiçoando, evoluindo. Tantas outras teorias. E Deus vem com a verdade, né? Eu criei o mundo em 6 dias, descansei no 7º. Como? Impossível! A minha função, eu acredito que a sua também, é dizer para as pessoas que não é um design inteligente só. É Deus que esteve por trás e está por trás de todas as coisas. Dando esperança que um dia nós vamos deixar essa situação, esse corpo corruptível. E vamos ver com um corpo incorruptível, imortal, condicionalmente, mas imortal. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E ele diz aqui mais, eu escrevi tanta coisa nesse versículo aqui que não dá nem para ler o verso, mas tem muita coisa, a Bíblia, e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Quer dizer, presentes ou ausentes, não é que ele sai do corpo dele, não é o meu sonho de viver com o Senhor. Estamos presentes, mas com o sentimento de vivermos com o Senhor. Ai, que glória, que coisa maravilhosa. Porque importa que todos, verso 10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, por meio da vida, ou pela vida. Pode substituir corpo aqui por vida. Então ele diz assim, nosso desejo, queremos estar com Cristo. Estamos num mundo podre. A gente sonha em não ter mais dor, não ter mais separação. A gente sonha em viver com Cristo, que é o maior sonho. Não é apenas não ter dor, é viver com Cristo, eternidade, sem pecado. Você entende isso? Aí diz assim, mas a gente passa por um crivo, é o juízo. E cada um no juízo vai receber o bem ou o mal que fez. Então tem um juízo. Tem a promessa maravilhosa de Jesus nos salvando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, venham, andem por mim. Tem a promessa de salvação, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, Mateus 25:34. Tem a promessa. A promessa é bíblica, mas tem um juízo. Não é? Você cumpriu a letra da lei ou viveu no Espírito? Você tem um coração de pedra ou de carne? Você escolhe, você e eu escolhemos, ponto. Nós escolhemos. Vai ter um juízo. Aí ele diz assim, fala sobre o temor, verso 12. Tenhais o que responder, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Assim, gente, nós queremos nos gloriar no Senhor. Nós estamos aqui pregando para vocês não para ter benefício pessoal, é para glorificar o Senhor. E quando vocês ouvirem tudo que nós estamos falando, vocês vão ter o que responder para quem quer só se glorificar a si próprio. Verso 13, porque se enlouquecemos é para Deus. Eu vi um comentário, até eu anotei aqui, deixei anotado. Se enlouquecemos, foi por Deus. Se estamos
no juízo perfeito, é por causa de vocês. Se os outros estão dizendo que nós enlouquecemos, isso daí, a gente faz a vontade de Deus e ponto. Não é? Se estamos no juízo perfeito, é por causa de vocês. Podem me acusar de insano, de insanidade. Eu prego a palavra. A palavra é loucura, não é? Ele disse isso várias vezes. Quem está cego foi cegado pelo inimigo, que tem essa estrutura de cegar as pessoas, de criar filosofias para quando o evangelho chega, diz, não, isso é conta a carochinha. Isso é o Natal, tá? Natal. Tá, todo mundo sabe, estamos aí. Natal está acontecendo. Quem fala em Jesus? Os filmes. Minha esposa gosta muito de filmes de Natal, né? Eles só mudam os personagens, né? Eu falo para ela brincando, só mudam os personagens, a história é a mesma. Alguém que chegou numa cidade e tal, que não fica, conhece alguém que não gostava do Natal, aí começa... É a mesma história. Esses filmes canadenses, na maioria. Mas ninguém fala em Jesus. Fala em presentes, falam em solidariedade, mas ninguém fala em Jesus. Estamos sendo cegados. E ele diz assim, o mundo pode me chamar de louco, não tem problema nenhum. Se é por juízo, se o juízo está... Se falam do nosso perfeito juízo, é por vocês, pela palavra do Senhor. E vem o verso 14, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos motiva. É o amor de Cristo que me faz ser bom. É o amor de Cristo, Ele que me motiva, porque não há um justo sequer. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morremos. Um morreu por todos, e nós temos também um caminho para morrer em Cristo. Paulo lá em Gálatas vai falar daqui a pouco. 2:20, que uns diazinhos aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto com Cristo. E Ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele está dizendo assim, o mundo é podre, nós estamos presos aqui nesse mundo, mas sonhando com a eternidade, sonhando com estar na presença de Cristo. E diz assim, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Aqui, já Cristo modifica. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É a nova aliança em Cristo. As coisas se fizeram novas. Eu estou em Cristo. Essa é uma teologia forte de Paulo. E ele termina com o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Ele nos confiou a palavra de reconciliação no finalzinho. Então nós somos embaixadores. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que é a reconciliação? É voltar, não é? É voltar. O casal brigou, foi reconciliado, voltou. Os amigos brigaram, tiveram uma desavença, mas foram reconciliados, voltaram. Nós brigamos com Deus lá no Éden. Entre aspas, brigamos. Nós desobedecemos. E Ele teve que dizer, vou pôr inimizade entre você e o diabo. Vocês são amigos agora, tem pecado no meio. Vocês também quiseram ser iguais a mim, como o diabo também quis, Lúcifer, que seja, o anjo de luz. Quiseram ser iguais a mim. Eu sou o Criador, vocês são criatura, não dá para ser igual. Mas eu vou por inimizade. Olha aqui o cordeiro, mate o cordeiro. Toda vez que você pecar, mate o cordeiro. É um substituto da morte que eu disse que vocês morreriam. Mas vocês vão morrer. A primeira morte vão morrer, a segunda é opcional. Então ele não quebrou a sua regra, ele disse, vão morrer, vão morrer. Mas a segunda morte, meu querido, minha querida, é opcional. Então ele diz assim, nós fomos reconciliados.
Deus estava trabalhando para reconciliar o mundo com Cristo, a morte de Cristo. Cristo veio, confirmou a reconciliação. Agora nós somos embaixadores. Vamos contar para todo mundo que Deus quer nos reconciliar. Que não era pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Todo mundo que quem crer em Cristo será justificado pela fé. Não seremos mais olhados como podres pecadores, mas agora pecadores salvos em Cristo, que querem caminhar na luz, como ele mesmo diz no capítulo passado. É isso que você quer? Vamos orar. Que o Senhor nos dê essa bênção da reconciliação, Pai, e essa esperança sempre pulsante em nosso coração. Nós queremos alguma coisa melhor, definitiva, eterna, e que andemos na direção da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, o programa segue, a gente se vê amanhã com o capítulo 6. Até lá. Já imaginou transferir a sua cabeça para outro corpo? Em novembro de 2017, o neurocirurgião Sérgio Canavero anunciou que conseguiria fazer o primeiro transplante de cabeça. Porém, a cirurgia foi realizada usando cadáveres. O objetivo do procedimento era verificar se existia realmente a possibilidade de religar a coluna vertebral, os nervos e os vasos sanguíneos das duas partes. Quando a notícia veio a público, uma enxurrada de críticas se levantou questionando a parte ética e moral do procedimento. Imagine a possibilidade de praticamente trocar de corpo. Embora esse tipo de assunto pareça ficção científica, a Bíblia fala sobre o recebimento de um novo corpo que todo cristão terá no futuro. No capítulo 5 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele usa novamente a metáfora de um templo para se referir ao corpo humano. Porém, nesta seção, ele se refere a esse nosso corpo físico como tendas temporárias, que em breve serão substituídas por edifícios celestiais. No verso 4 ele declara: Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados por não querermos ser despidos, mas revestidos para o que o mortal seja absolvido pela vida. Um detalhe primário que me chama a atenção neste texto é que Paulo afirma que estava gemendo ao esperar pelo reino de Deus. Na verdade, todo cristão deveria sentir essa tristeza profunda ao contemplar as limitações dessa realidade quando comparada com a superioridade que está por vir. Infelizmente, muitos de nós não estamos desejando ardentemente o céu. Será porque estamos tão à vontade na terra? Não é que devemos procurar o sofrimento, mas também não devemos dedicar nossa vida à busca de conforto apenas deste lado da vida, sacrificando a eternidade que está cada dia mais próximo de nós. No texto bíblico, Paulo fala que na eternidade seremos vestidos com um novo corpo. Interessante que nos tempos do apóstolo, os filósofos gregos pensavam que um espírito sem corpo era o mais alto nível de existência. Eles pensavam no corpo como uma prisão para a alma e não viam nenhuma vantagem em ser ressuscitada em outro corpo. Porém, a Bíblia mostra que não há nada de errado em ter um corpo. O problema é que a realidade física que nos cerca está infectada pelo pecado. E a solução apresentada na Palavra de Deus é uma renovação completa, onde a morte deixará de existir e o mortal será revestido de imortalidade. Sim, a Bíblia mostra que existe luz no fim do túnel dessa nossa jornada. Em breve os hospitais deixarão de existir e os cemitérios fecharão para sempre, pois a eternidade chegará para os filhos de Deus. Amém.